Pilota esse helicóptero e eu me caso com você. Victoria Blackwood nem sequer olhou para ele quando disse isso. Ela estava parada no heliponto do Skytech Tower, no topo de Manhattan, o vento chicoteando seu casaco sob medida como uma bandeira de conquista. Um dedo perfeitamente manicure apontava para o Sikorsky S-76 atrás dela. Uma aeronave de 15 milhões de dólares. Fibra de carbono. Motores turboeixo duplos. Poder corporativo feito para voar. Os executivos ao redor explodiram em gargalhadas. Celulares surgiram instantaneamente. Alguém sussurrou. Isso vai viralizar. Marcus Thompson congelou no meio do passo. O esfregão pingava água suja no concreto, o som alto demais em seus ouvidos. Gota, gota, gota. Aos 32 anos, Marcus havia dominado a arte de ser invisível. Cabeça baixa, sem contato visual, sem opiniões, sem reações. Quando você limpa por tempo suficiente, as pessoas esquecem que você é humano. Mas isso era diferente. Victoria se virou, finalmente percebendo sua presença. Os lábios se curvaram, não em um sorriso, mas em algo mais afiado. Ela chutou as chaves do helicóptero em direção a ele. Elas deslizaram pelo concreto e pararam aos pés de Marcus. Vai, ela disse. Pega! As risadas dobraram. Um vice-presidente enxugou lágrimas dos olhos. Alguém deu zoom para um close. As mãos de Marcus tremeram. Não de medo. Ele já sentira coisa pior em tempestades de areia sob fogo inimigo, mas por algo mais antigo, algo enterrado. Lentamente, ele se abaixou e pegou as chaves. Você está falando sério? Ele perguntou. Sua voz saiu baixa, controlada. Estável demais para um zelador. Os saltos de Victoria ecoaram enquanto ela se aproximava. Caros, precisos, predatórios. Claro que não, ela disse. Você provavelmente acha que helicópteros funcionam com gasolina comum. Mais risadas. Ela se virou para o público, braços abertos como se estivesse dando uma palestra TED. Imaginem um zelador, que mal sabe ler etiquetas de aviso, pilotando uma aeronave de 15 milhões de dólares. Marcus não disse nada, mas algo brilhou por trás de seus olhos, algo que Victoria Blackwood não viu, porque ela já havia decidido quem ele era. E esse erro quase custaria a vida dela. 6 meses antes, o jato particular de Robert Blackwood caiu no Atlântico. Sem sobreviventes, sem corpos, apenas destroços e perguntas. Victoria herdou tudo, um império aeroespacial de 2 bilhões de dólares, recheado de contratos militares, tecnologia confidencial e influência política suficiente para dobrar governos. Da noite para o dia, ela se tornou uma das CEOs mais poderosas do país. E uma das mais paranoicas. Marcus Thompson começou seu turno noturno 3 anos antes, $15 por hora, sem benefícios, sem licença médica, sem futuro. Todas as noites ele limpava 15 andares da Skytech Tower, sempre por último, a ala executiva. Os produtos químicos queimavam suas mãos. As luzes fluorescentes provocavam dores de cabeça. Lesões antigas, cicatrizes antigas, mas naquela noite, algo era diferente. Victoria estava trabalhando até tarde novamente. Marcus empurrou o carrinho passando pela sala de reuniões e viu os projetos do helicóptero espalhados sobre a mesa de mogno. E esquemas detalhados. Marcações confidenciais. O registro de manutenção do Sikorsky estava aberto. Os olhos de Marcus fixaram nos números. Horas de voo registradas. 1.247 tempo real do motor. 981 ele parou. Aquilo não era erro de digitação. Era uma mentira. Gostando da vista? A voz de Victoria cortou o silêncio. Ela estava na porta. Braços cruzados. Essas máquinas são mais complexas do que o seu bairro inteiro. Marcus voltou a passar o esfregão. Só fazendo meu trabalho, senhora. Seu trabalho? Ela riu. Sabe o que é engraçado? O sistema de piloto automático desse helicóptero custa mais do que você vai ganhar na vida inteira. Motores turboeixo duplos. Controles, fly-by-wire. Ela se aproximou. O perfume, Tom Ford, absurdamente caro, dominou o cheiro de amônia. Mas você não entenderia nada disso, entenderia? A porta da sala abriu. David Sterling, o diretor financeiro, entrou. 40 e poucos anos.
polido. Nervoso, as mãos tremiam levemente, enquanto ele servia uísque, de um decanter de cristal. Victoria, precisamos falar sobre o acordo com a Airbus, ele disse. 500 milhões fecham no 15º denar macedônios. Está tudo sob controle. Ela respondeu, sem tirar os olhos de Marcos. Meu pai construiu esse império. Eu não vou deixar ele cair. David lançou um olhar para o helicóptero visível através do vidro. Algo passou por seu rosto, medo, cálculo. Seu pai era muito cuidadoso com quem confiava. Ele disse baixo. E eu não sou. O tom de Victoria ficou gelado. Isso não é o que eu... David parou. Ele percebeu Marcos ouvindo. Não deveríamos discutir isso perto de funcionários. Marcos empurrou o carrinho para o banheiro executivo. No espelho, seu rosto parecia vazio. Olheiras profundas, magro demais. Ele enfiou a mão no bolso e tirou um frasco laranja de remédio. Sertilene. Para pesadelos, para memórias que não ficavam enterradas. Para os rostos que ele ainda via sempre que hélices giravam. Ele engoliu o comprimido sem água. De volta à sala de reuniões, algo mais chamou sua atenção. Uma mancha vermelha perto da saída de emergência. Fluido hidráulico, não de elevador. Fluido hidráulico aeronáutico, do tipo que fica vermelho quando contaminado. LH 5606. O maxilar de Marcos se contraiu. Sarah Mitchell apareceu no corredor. RH. Trabalhando até tarde de novo, ela parecia exausta, segurando uma pasta marcada confidencial. Noite longa? Ela sussurrou. Sempre é. Ela olhou para o escritório de Victoria e baixou a voz. Ela está piorando. Desde que o Robert... Ela se interrompeu. Marcos viu a borda de um documento saindo da pasta. O Último Testamento. A caligrafia de Robert Blackwood. Sarah se apressou corredor abaixo. Na sala, Victoria e David discutiam. O 15º denar macedônios não é negociável. David disse. Apólices de seguro, investidores... Tudo depende dessa data. Eu disse. Que está resolvido. Victoria retrucou. Eu mesma vou de helicóptero se for preciso. David empalideceu. O helicóptero, mas a manutenção está perfeita. Eu mesmo verifiquei. Victoria se virou para Marcos. Ainda aqui? Não tem banheiros para limpar? Marcos assentiu e empurrou o carrinho. Mas sua mente já conectava os pontos. Horas de voo falsas. Fluido hidráulico contaminado. Um CFO tremendo. Um testamento escondido. 5 dias até o 15º denar macedônios. Algo estava vindo. Algo que Victoria Blackwood não conseguia ver. Mas Marcos conseguia. Porque enxergar o perigo antes de ele chegar, era a única razão pela qual ele ainda estava vivo. E gostasse ela ou não, ele estava prestes a salvar a vida dela.